Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Está no ar o Memória BC. Esse programa da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú tem por objetivo preservar a memória de importantes personalidades que ajudaram a construir e a fazer a história, e ainda fazem a história do nosso município. Nós estamos gravando esse programa no dia 5 de abril de 2021. E o nosso entrevistado, uma personalidade muito importante para a história de Balneário Camboriú, empresário, engenheiro civil, Carlos Humberto Silva. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Elias, que bom. Muito obrigado pelo convite, né? E muito obrigado da gente poder nesse momento participar, como nós participamos da história de Balneário Camboriú. Vamos falar então dessa história do Carlos, de onde veio o Carlos e como ele veio para Balneário Camboriú. Elias, eu vou até, já que a gente está bastante afastado aqui, vou tirar um pouco a máscara. Eu cheguei em Balneário Camboriú com 24 anos. Eu me formei em engenharia civil em Florianópolis, junto com o Nelson Nitz. Eu e o Nelson, a gente fez a cadeira de engenharia civil na Universidade Federal de Santa Catarina e, por coincidência, fizemos o vestibular junto em 1972. Se formamos em engenheiro civil em 76 o Nelson me convidou, eu tinha uma empresa lá em Florianópolis, o Nelson me convidou para vir para Balneário Camboriú. Eu cheguei aqui recém-formado, com um diplominha debaixo do braço, com muita vontade, com 24 anos na época, e estou aqui até hoje. Então isso foi em final de 76 e início de 77. No dia 5 de janeiro de 1977, a gente ganhou ali da Contabilidade Carrer, que ficava na Avenida Central em Balneário Camboriú. Seu Adolfo? Adolfo Carrer. Nós conseguimos ali o nosso, foi registrada a nossa empresa, Pecom, né? Então ela faz aniversário, sempre fez aniversário, a gente depois vendeu a empresa, mas ela fazia aniversário no dia 5 de janeiro de 1977. A partir dessa data, a gente está aqui até hoje. Olha só que história, né? Então, uma amizade começou no vestibular. No vestibular. Isso. E que perdura até hoje, né? Corretamente. Agora, a época que vocês vieram, então, para empreender em Balneário Camboriú, uma época em que estava uma fase de crescimento muito grande, os argentinos chegando para cá. Lembra um pouquinho desses momentos para nós aí? Nesse período não tinha até muito argentino não, Melinha. Logo depois começou, né? Mas no período que nós tínhamos aqui grandes construtoras. Nós tínhamos o seu Haroldo Schultz, que, né, eu acho que era o maior construtor do sul do Brasil naquele período, era o seu Haroldo. Todo final de semana tinha a inauguração de uma laje, né? Que era da H-Schultz, né? Corretamente. Então ele fazia grandes edifícios era o início dos anos 80. No início dos anos 80, sim, começaram 78, 79, começou a invasão dos argentinos aqui, a investir em Balneário Camboriú, a comprar dólar, a trazer dólar, e deu um impulso muito grande na construção civil naquele período. E a Pecom, quais foram os primeiros prédios que ela fez, que ela construiu, que ela começou a comercializar? O nosso primeiro prédio foi lá, na época já era longe. Esse prédio ficava do Rio Camboriú, passando o Rio Camboriú, ali a ponte do Rio Camboriú, tem o edifício Libertador ali. E a gente fez em parceria com o argentino, então ali foi a nossa primeira obra. Tu vê, hoje ainda fica fora, mas graças a Deus comercializamos todo. Depois fizemos o Mariano Moreno e pela Pecom construímos mais de 2.000 apartamentos em Balneário Camboriú. 2.000 apartamentos? Mais de 2.000 apartamentos em Balneário Camboriú. A parceria de vocês, a Pecom, durou bastante tempo? Sim, nós vendemos a empresa em 2005, 2007. Mas independentemente disso, eu e o Nelson ainda temos a sociedade, a CLN, né? Que é uma empresa que está ativa até hoje, e tínhamos uma outra empresa até pouco tempo atrás, junto com o Dagoberto Pozobon, que era outro engenheiro amigo nosso, que se formou com a gente, que era a Coneter, e lá a gente fez muitos apartamentos. Perfeito. Agora, Carlos, o que a gente tira de positivo daquela época, como era Balneário Camboriú, e a Balneário Camboriú com essa estrutura, sendo conhecida como a capital catarinense do turismo de atualmente?
Eu tenho um certo romantismo para aquele Balneário Camboriú daquela época, né? Até a própria política era um pouco mais romântica, né? Camboriú ela deu muita oportunidade a muitas pessoas. É uma terra de oportunidades. Graças a Deus ainda mantém esse espírito empreendedor, né? As pessoas que aqui vêm têm mantido esse espírito empreendedor. E Balneário Camboriú da época, como é que eu vou te explicar? A gente está falando de 44 anos atrás, fazem 44 anos que eu cheguei em Balneário Camboriú, né? E eu vejo a terra com as mesmas oportunidades. Evidentemente que o tempo vai passando, as oportunidades vão mudando, o mercado vai mudando, as exigências vão se alterando, né? Vão se alternando, mas eu vejo aquele Balneário Camboriú era muito assim, como é que eu vou dizer, a Brasil era mais, a vida de Balneário Camboriú ocorria na Brasil, né? Sim. Ali todo sábado, todo sexta-feira, tinha ali, quantas casas noturnas tinha ali, tinha o Baturité, que permaneceu durante muito tempo. Então a gente conhecia, né, por incrível que pareça, a gente conhecia quase que todo mundo. Passado o período, hoje você vai no supermercado, você não conhece mais ninguém, né? O tempo muda, as pessoas mudam, a cidade muda, e eu tenho muita saudade, muito romantismo daquela época. Eu me lembro um dia que eu e o Nelson fomos ao morro, né? Ao morro, onde está hoje o Cristo Luz. Ali não tinha pouca coisa ali, e me contaram a história que alguém viu um Cristo que ali acendia a luz, e ainda eu e o Nelson olhando a cidade estava surgindo, estava despontando, eu estou falando de 1980, a cidade estava despontando, e ele disse, pô, Nelson, você que quase que nasceu aqui, né? Tem uma história grande aqui em Balneário Camboriú, por que você não se coloca à disposição, né? Você tem Eu conhecia muito o Nelson sempre foi um menino, um rapaz muito empreendedor, na época menino, né? Mas uma pessoa muito empreendedora. Eu disse, acho que a cidade vai ganhar muito se você for prefeito dessa cidade. Isso foi uma conversa que a gente teve lá no Cristo Luz, lá no morro, lá em cima, né? Que ainda era chamado de Morro do Carlinhos. Morro do Carlinhos. Quem levou nós lá em cima foi o Carlinhos Rosa. Lá tivemos essa conversa, E daí o Nelson foi vereador, se elegeu vereador naquele período, em 1982. Daí houve a prorrogação do mandato, o Schultz era o prefeito, e o Nelson em 82 concorreu. E na época se elegeram vereadores, em 82, se elegeu Paulo Caseca, Rudes Cabral, Nelson Nitz, Girardi. Era a Dona Remy, era uma boa Câmara. Zé Taió, né? Zé Taió, era uma boa Câmara. E não sei se o Terrível também fez parte dessa... Hamilton Silva. Corretamente. E dali, em 6 anos, o Nelson concorreu contra o Pavan. Sim. Contra o Pavan e contra o Alberto Pereira, e saiu vitorioso naquela eleição de 1988, o Pavan. Perfeito. Foi uma eleição muito disputada, né? Foi. O Nelson com o Rudes Cabral de vice. Corretamente. O Alberto Pereira com o Bernardoni. Isso. De vice. E o Pavan com o Aristo. O Pavan com o Aristo, exatamente, 1988, bastante disputada. Na verdade, a gente naquela época até promoveu uns debates que eram... Agora, uma coisa interessante, né? Porque o senhor Carlos sempre foi voltado para essa área de construção civil, empreendendo em Balneário Camboriú, mas também a política sempre estava ali, né? No sangue. No sangue. Eu fiz parte quando muito jovem, eu fazia parte da política universitária, e na época a gente... Eu me lembro muito bem do regime militar, né? Quando o golpe que se chama golpe, eu acho que não era golpe, toda a sociedade brasileira estava pedindo que houvesse um jeito, que houvesse uma mudança, né? Naquele momento de tanta incerteza no Brasil. Eu tinha 11 anos de idade, né? Eu tinha 11 anos. E me lembro muito bem quando, 20 e poucos anos depois, 24 anos, acho que foi, né? Durou o regime militar. 24 anos depois, saturou, né? Eu também fui para a rua, também pedindo direta, já era outro tempo, era outro momento, né? Mas vivi todo o período do regime militar. O Brasil teve um crescimento econômico muito bom. Nós tínhamos
uma segurança muito boa, né? Em termos de segurança, o Brasil estava bem. E passado isso aí, eu acho que a gente ainda estamos ainda pecando muito, né? Nós, civil, quando tomamos o poder, a gente ainda não se desvencilhou de certas amarras, de certas dificuldades, de certos problemas, como corrupção, menos gasto, menos... eu acho que a nossa democracia está muito cara, sabe, Elias? Está muito cara para o nosso país, para o país que somos, né? A gente tem que entender que o Brasil não é uma Suíça, não é uma Suécia, a gente é um país com um monte de dificuldades, o povo passa por um monte de dificuldades e a nossa democracia é cara para esse momento que vivemos. Agora, os três poderes, eu falo, né? Sim, sim. Agora sim, mas o senhor, diretamente na política, a não ser política estudantil, não se envolveu como candidato, por exemplo? Não, nunca me envolvi como candidato, porque na época, até porque o Nelson aqui era o lado político da empresa e eu gostava sempre do bastidor da política, né? Na coordenação, na organização. Não fui um bom organizador porque ele perdeu 2 campanhas comigo. Então. Ganhou 2 de vereador. Eu coordenei a primeira campanha. A primeira dele, ele foi vitorioso como vereador. Depois ele perdeu para prefeito naquela eleição, na qual o Schultz foi prefeito. Eu gostei da administração do Schultz, ele fez a rodoviária, ele fez uma grande obra para Balneário Camboriú, que foi todo o esgoto da Avenida Brasil, da Avenida Atlântica. Foi uma obra muito difícil para a época, né? Com a tecnologia muito avançada, só que a cidade ficou totalmente destruída, parece que teve uma guerra. Para implantar uma rede de esgoto do tamanho que foi a de Balneário Camboriú, realmente mexeu muito com a estrutura, né? Com a estrutura das 2 avenidas, que hoje ainda são fundamentais para o nosso tráfego, que era a Brasil e a Atlântica. E também desgastou com uns 6 anos, né? Houve a prorrogação de mandato para fazer a coincidência. O Schultz foi eleito para 4 e ficou 6. Os vereadores também ficaram 6. E o Pavan, na época, entrou com a campanha de mudança. E um fato interessante, Elias, que vale a pena ser registrado. No plano de governo do Nelson e do Rudes, em 88, já se falava na nova Balneário Camboriú, já se falava do aterro da praia da Avenida Atlântica. Que é uma necessidade, né? Que é uma necessidade, né? Eu tinha vindo de Florianópolis, eu conheci o aterro da Bahia Norte de Florianópolis, tanto o da Bahia Sul não foi feito mecanicamente, mas o da Bahia Norte foi feito com draga, com areia, trazendo areia do fundo do mar. Isso já está no mundo, aí, um monte de local, né? E quando a gente veio para Balneário Camboriú, já se falava nisso, já estava no plano do Nelson em 88, a nova Balneário Camboriú, que era a duplicação da faixa de areia, né, tão esperada e tão comentada como hoje espero que consigamos fazer a partir desse ano. Mas naquele tempo também a gente tinha uma questão, o Balneário Camboriú queria evoluir. Eu estou aqui desde 1980, morando, eu vinha antes, né? Por causa da Rádio Camboriú, que eu sou o primeiro da Rádio Camboriú, em Balneário Camboriú, 1980. Mas a gente já falava muita coisa assim, tem que utilizar melhor a ilha, né? Chegou até a se pensar num cassino, né? Porque é uma atração até hoje a ilha, né? Pena que não dá para fazer nada lá que possa, a princípio... Eu sou da ideia de deixá-la como está, sabe? De preservar da forma que está. Eu acho que é bonita ela verde, ela é bonita, se destaca. Fiz até uma música para ela. Eu já participei do Festival da Canção aqui, fiz uma música. Opa, né? Isso é de família, né? O seu João, o seu pai e o seu João, né? Corretamente, E eu fiz uma música para ela ali, que infelizmente não passou no agrado dos jurados, né? Quando ela foi, mas eu fiz, e eu gosto muito da ilha, né? Ilha das Cabras, acho que da forma que ela está, verde, exuberante, no meio da nossa Bahia, ela é um marco significativo e é uma das coisas muito fotografadas, né? Eu acho que todo mundo que mora na Atlântica tem a ilha como uma referência. Mas tínhamos também um grande projeto, né, que eu acho que era da Gachutz, a consultora do seu Haroldo, né, que era o Conjunto 2020, começaria na Atlântica e até na Terceira. Corretamente, Lá onde está, eu acho que foi construído
O Aldebaran. O Aldebaran. O Aldebaran, Arturos, ali ele ia, tinha uma passarela por cima da Brasil e continuava até a Terceira Avenida, realmente. A gente tinha assim, pessoas que projetavam, criavam, aliás, é uma característica nossa aqui. E na época, Elias, todas aquelas imagens do prédio, tudo aquilo feito à mão, com perspectiva, tinha profissional para fazer aquelas perspectivas, aquelas coisas, né? E a gente já tinha imagem do prédio pronto, vamos supor, né? Sim. Eram verdadeiros artistas que faziam aquele projeto todo, né? E eu acho que a construção civil está muito ligada com o crescimento da cidade. A cidade sempre teve esse ímpeto para desafio de altura. E hoje nós, Balneário Camboriú, a gente é o quê? A gente é a cidade com maior desenvolvimento tecnológico em prédios altos do Brasil. Isso já vem de tempo, né? Porque na época do imperador, imperatriz... Sempre houve essa busca por altura e hoje tem construtoras aí com grande tecnologia que estão fazendo prédios aí realmente muito altos. Um desafio para a engenharia brasileira, é um desafio em termos de estrutura e nós temos aqui profissionais em Balneário Camboriú que calculam, que rebocam, que constroem, que fazem essas maravilhas, né? Eu, como engenheiro, fico muito orgulhoso disso, porque isso é um desafio, e a engenharia vive de desafio. Então, eu fico muito admirado e muito orgulhoso da nossa cidade, tá com esse ímpeto desafiador, né? E nós temos tantos profissionais em termos de arquitetura, de cálculo estrutural, né? de outro elétrico, né? Hidráulico, tudo isso a gente tem aqui na nossa cidade à disposição. E eu tenho certeza que esse desafio não vai parar por aí. Nós vamos lá muito além. Agora, naquele tempo, quando o senhor chegou aqui, quando nós chegamos também, o Balneário Camboriú, por exemplo, a gente sempre dizia, eu sempre falava isso na rádio, a iniciativa privada avança a passos largos e primeiro do que o poder público. Hoje, como é que está essa história na sua avaliação? Na época a gente teve ali, quando foi lançado o Imperatriz, foi um marco, né? Pela altura, pelo prédio que está se fazendo, ele até rompeu certas barreiras ali, em termos de código de obras, e isso fez o edifício Imperatriz. A cidade se reclamava muito que o poder público corria muito atrás, estava muito aquém, né? Estava muito aquém. E tudo, não era só municipal, estadual também, as empresas Celesc, na época era Telesc também, né? Eu acredito que hoje não, Elis. Hoje eu acho que o poder público, né, com a mudança da Constituição, da arrecadação também aumentou. Os municípios tiveram um up a partir de, acredito, de 94, 95, 96, começou a vir mais renda para os municípios. Então eles tiveram. Então hoje, se você vê hoje a saúde do município é muito melhor, né? A educação, saúde, hoje grandes obras, né? Agora mesmo está se fazendo aí, vai se começar a fazer um engordamento da faixa de areia, como foi feito agora o viaduto da Quarta Avenida, grandes avenidas como a Terceira e a Quarta, que já vieram no tempo do Merinho, evidentemente, e foram repaginadas, né? E realocadas, reaproveitadas, né? Dando um sentido urbanístico melhor aí. Mas eu acho que o poder público está acompanhando e acompanhando bem nesse momento. Pois é, nós estamos no tempo que no inverno, né, na baixa temporada, tanto a Brasil quanto a Atlântica virava mão dupla, né? Só no verão que virava uma única. Elias, eu vou dizer, eu estava uma vez em 1977, eu nunca esqueci isso, final de 77, eu estava tomando uma cerveja ali, eu acho que não sei se era um barzinho da Mônica, mas bem ali tem a 1101, depois tem uma outra rua ali que eu esqueci o nome agora, bem ali, um prédio de 4 pavimentos ali, bem ali embaixo. E nós apostávamos quanto tempo levaria para passar um carro na Brasil. Então, aquele que mais se aproximasse ganhava a cerveja. Quantas cervejas vamos tomar até passar o primeiro carro? Então um falava 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, nós apostávamos. Um dia ficou 32 minutos sem passar um carro no Brasil. Isso às 10 horas da noite. Nossa Senhora! Vê como era deserto o inverno em Balneário Camboriú. Realmente era bem característico, né? A temporada de verão,
e depois vinha a temporada de inverno, que realmente ficavam só as pessoas que aqui habitavam, e pouca gente vinha para cá, e a cidade era bem pacata, né? Sim. Isso no meio da semana. Final de semana, as pessoas vinham, né, que moravam aqui próximo, vinham para Balneário Camboriú, e a cidade começava a ter um movimento de novo. Mas o inverno era triste. Era muito triste. E só que assim, como o senhor mesmo lembrou, todo mundo se conhecia mais, né? No inverno, como é que tá lá, fulano, Beltrano? Sempre se encontrava, né? Um ou outro perdido, mas tinha que sair para... E tinha coisa incrível aqui, o alemão ali tinha aquele filé dele lá, e só atendia até 1h30. Depois da 1h30 não atendia mais. Quando ela chegava lá, ele proibia o cara de entrar no restaurante dele. Schroeder, né? Não era Schroeder, era o... Onde hoje tem um camelódromo ali. Ali era o Schroeder, realmente. Ali. São coisas interessantes, né? Depois teve um tempo também que tivemos 2 ou 3 bares ali, como o senhor mesmo falou, que era muito concentrado ali na Avenida Brasil, com a Central, seu Valdemar... Corretamente. Eu estava ali no onde é o cinema ali tinha uma ali de um lado, ali, em cima da farmácia do Joel ali tinha uma casa noturna ali. Sim, que era o Mustache? Mustache? Isso, Mustache. E tinha uma escada. Eu estava saindo com o Pepa um dia dali, o Pepa caiu daquela escada, achei que o Pepa tinha morrido até. Sim, ficou o Pepa, o jornalista Pedro Paulo Gonçalves, ficou alguns dias, inclusive, internado, né, no hospital, e se recuperou, graças a Deus. Graças a Deus. E tinha Sansui também, embaixo do... Isso, que era pela ruazinha lateral ali. Embaixo do Cinerama. Embaixo do Cinerama. Então, eram momentos bons, né? Se fazia, todo mundo se conhecia... Não tínhamos grandes confusões também, pelo contrário, né? Acho que era... Não, Balneário Camboriú... Mesmo sendo uma política muito atuante, mas não tinha assim grandes confusões. Realmente era uma... Eu acho que a diversidade política era grande, a briga política era grande, a disputa política era grande, mas sem nenhum momento... Nunca teve uma agressão, uma coisa, né, sim, que levasse a mais forte, né? Tinha disputa, sim, a gente brigava muito pela sua ideia, pelo seu pensamento, né? A gente sempre batalhava por isso, mas nunca que houve em Balneário Camboriú alguma ocorrência que... A não ser o trivial, né? Arrancar o cartaz do concorrente, a placa, tirar a placa do poste um do outro. Naquele tempo podia no poste. Queria botar a placa, e se colocar. Era uma coisa da nossa política que vale a pena a gente lembrar e lembrar muito bem. Agora, claro, o senhor preferiu ficar mais nos bastidores, como o senhor mesmo disse, o seu sócio Nelson Nitz era o braço político daquela sociedade, mas o filho, hoje, pela segunda vez, vice-prefeito de Balneário Camboriú. Em 1987, eu junto com o Carlinho Pereira, o Carlinho tinha em Cata na época. Em Cata, sim. Porque aqui em Balneário Camboriú tem a Associação dos Construtores de Balneário Camboriú, uma associação forte, né? Associação dos Construtores. Então, tivemos a ideia de transformar aquela associação em um sindicato, né? Sindicato patronal. E isso demandou muitas viagens a Brasília, aí o Carlinho Pereira foi muito a Brasília, e em 89 conseguimos a carta sindical. O Carlinho Pereira foi o primeiro presidente, eu fui o segundo presidente. Fiquei 5 anos à frente do sindicato, hoje o sindicato, 89, 32 anos, né? Passado um período, meu filho, para minha satisfação, o Carlos Humberto, foi ser presidente, né? Tanto o Carlos Humberto como o João Paulo, hoje é aniversário do João Paulo, dia 5 de abril, meu mais novo está fazendo aniversário hoje, 38 anos, e é vice-presidente do sindicato. E também, como eu estava muito ligado ao sindicalismo patronal, né? Eu presidi algumas entidades patronais de Balneário Camboriú. O meu filho veio a ser presidente do sindicato, fez uma boa gestão, saiu bem, falava bem, se colocava bem, foi convidado, depois de um certo período, o PR, na época, convidou ele para fazer parte da política. O Carlos vestiu a camisa, gostou muito mais do que eu, né? Porque eu nunca coloquei o nome, mas ele gostou e veio ser na primeira eleição
se elegeu vice com o Fabrício, isso contra o Pavan daí. O Pavan saiu candidato a prefeito naquela eleição. Eles saíram vencedores, novamente, né, já com uma linguagem de renovação, né, de uma nova maneira de fazer política, e se reelegeram novamente agora. E o Carlos, em 4 anos, já disputou 3 eleições. Foi vice-prefeito em 2018, em 2020 concorreu a deputado, ficou na primeira suplência, fez 24.600 votos, ficou na primeira suplência do PL e agora concorreu de novo na eleição passada, né? 2018, a vice novamente e foi eleito. Que bom, né? Tá no sangue, então. Tá no sangue. Tá no sangue também. E daí, no Balneário também mora o seu pai, né? O seu João, a sua mãe. Eu tenho a satisfação, que é compositor, né? Eu tenho a satisfação, eu vou fazer 68 agora e tenho pai e mãe vivos ainda, que bom, né? Minha mãe tem 87 anos e meu pai vai fazer 92. Mas lúcido, muito bem de saúde, com disposição, os dois muito assim, como é que eu vou dizer, isso é bom, né? Não basta estar vivo, tem que saber que está vivo, né? Claro, com certeza. Temos que trazer um dia o seu João aqui para conversar conosco também, aqui para uma figura, marcar essa memória de Balneário Camboriú. Ele fez muitas músicas, ele fez até um hino aí, que às vezes é tocado, sair nas redes, ele concorreu ao hino de Balneário Camboriú, não foi feliz também, mas é muito tocado as canções dele, são muito... A Iolina canta muito, o Omar Fernandes também. Sim, as primeiras músicas que foram musicadas foi pelo Omar e pelo Brandão, falecido Brandão. Corretamente, falecido Brandão. Foi lá no edifício Martim Ferro. Martim Ferro. Nós estávamos lá. Estávamos lá, isso mesmo. Perfeito. Olha, e ainda assim, né, a gente sempre brinca assim, mas em Balneário Camboriú, acho que é um dos poucos torcedores do Avaí, né? Eu acho que a galera está bastante. Eu tenho 2 times que eu gosto muito, mas sou mais Avaí, né? Eu sou Fluminense e Avaí, mas sou mais Avaí. E o Avaí com uma dificuldade, o futebol catarinense com uma dificuldade tremenda, graças aí, a gente tem a Chapecoense aí, mas o Avaí fica lutando, batalhando, guerreando, né? E eu sou conselheiro do Avaí, eu em pequeno ia lá assistir o Avaí lá em Florianópolis e vim para Balneário Camboriú e continuo torcendo ainda pelo Avaí. E ontem ainda estava escutando o Avaí Metropolitano pela rádiozinha, mantendo um pouco dos laços que eu ainda tenho com Florianópolis. Eu hoje sou totalmente um cidadão balnear, né? Estou totalmente ligado, radicado. Eu quando vim para Balneário Camboriú, Elias, eu ficava aqui de segunda a sexta-feira, e passava sexta-noite, sábado, domingo e segunda de manhã, eu passava em Florianópolis. Isso foi durante 4 anos consecutivos da minha vida, né? E eu passei muito trabalho em cortar o cordão umbilical com Florianópolis, né? Eu tinha toda a minha família de lá, meus amigos, né? Amigos de infância, minha parentada toda está lá, né? E foi muito difícil cortar esse cordão umbilical. Depois trouxe meu pai e minha mãe, aí os meninos foram crescendo, né? E a gente e hoje realmente eu estou totalmente, há muito tempo já, né? Estou totalmente envolvido por essa cidade maravilhosa que é Balneário Camboriú. Acho que ela nos encanta, né? Não nasci aqui porque a gente não escolhe o lugar que nasce, mas estou muito feliz e agradecido por essa cidade e pelos amigos que tenho aqui, né? Perfeito. Olha, Carlos Humberto Silva, engenheiro civil, empresário, nesse programa que o objetivo é exatamente isso, né? Manter viva a memória dessas pessoas, dessas lideranças que ajudaram e ainda ajudam, né, a construir o município de Balneário Camboriú. Um grande abraço, obrigado pela presença. Muito obrigado, Elias. Fazer parte desse programa, né? Obrigado. Você, que é uma pessoa que está há muito tempo aqui, há mais de 40 anos aqui na nossa cidade, também faz parte, né, da nossa história, soube e viu muitas coisas de Balneário Camboriú. Até o próximo programa, um grande abraço.
Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.